vida, com certeza, Pai. Portanto, Pai, abra todo o nosso entendimento, Senhor. Nos faz entender a Tua palavra, nos faz compreender a Tua palavra, Senhor, para que nós sejamos abençoados, renovados, restaurados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Já Te louvamos, já glorificamos o Teu nome, agora queremos ouvir o Senhor falar conosco, ó Pai. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre esse lugar, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. E damos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, nós damos ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és soberano, ó Pai, e Tu estás neste lugar. Ah, Senhor, fale com aquele que veio buscar, Senhor, porque tem aqueles que vieram buscar uma resposta, Senhor. Tem aqueles que estão esperando uma resposta do Senhor. Tem aqueles que vieram buscar a Tua palavra. Fale com ele, ó Pai. Não deixe essa pessoa sair daqui da forma que entrou, Senhor, mas que possa sair daqui com a Tua palavra, Senhor, com a resposta que eles vieram buscar. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos ao Senhor. Amém, igreja querida? Qual que é o tema da mensagem dessa noite, irmão Davi? O Evangelho da fé versus o Evangelho da graça. Tem os dois, existe o dois e tem os dois. Tem o Evangelho da fé e tem o Evangelho da graça. Aquele que muitas vezes nós vivemos. O Evangelho da fé versus o Evangelho da graça. E temos que aprender a viver nos dois. Precisamos aprender a andar no Evangelho da fé e também no Evangelho da graça para que nós sejamos abençoados. Para que nós não venhamos frustrar a nossa fé, para que nós não venhamos desanimar da presença do Senhor. Precisamos aprender a andar nos dois, tanto no Evangelho da fé, como também no Evangelho da graça, para termos vida de vitória. Amém, igreja querida? Você pode dar um glória a Deus? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 ao 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Te convido a prestar atenção para que você entenda a palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltar. Capítulo 2 Coríntios 12, 8 diz, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, quem disse-me? O Senhor. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habita o poder de Deus. Vou ler novamente. Primeiramente, o tema da mensagem. Evangelho da fé versus o Evangelho da graça. É o tema da mensagem dessa noite. Vou ler novamente o texto. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse, a quem? A Paulo, é Paulo falando. E o Senhor disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na minha fraqueza, pois para que em mim habite o poder de Deus. Amém, igreja querida? Veja bem, família sagrada reunida aqui nessa noite. Veja bem, o Evangelho da fé, o que faz o Evangelho da fé? O Evangelho da fé, ele levanta o pobre do montouro, ele multiplica o azeite da viúva. O Evangelho da fé, ele dá vista ao cego. O Evangelho da fé faz o paralítico andar. O Evangelho da fé
abre o mar. O evangelho da fé faz que o homem anda sobre a água. Esse é o evangelho da fé, do sobrenatural. O evangelho do sobrenatural, aquilo que todo mundo gosta, aquilo que todo mundo espera, aquilo que todo mundo vive para que aconteça. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso do sobrenatural de Deus na minha vida, eu preciso que Deus responda a minha oração. Esse é o evangelho da fé. E todo mundo gosta, todo mundo tem prazer no evangelho da fé. Mas também existe um momento da nossa vida, na vida da pessoa, daquele que serve a Deus, que Deus retém o milagre. Deus não opera. Deus não responde a tua oração. Deus fica em silêncio. O silêncio de Deus. Muitas vezes você está orando, você está clamando, você está chorando, você está buscando, e Deus fica em silêncio. Ele retém o milagre. Glórias a Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. No texto que lemos, Paulo, o apóstolo Paulo, tinha um problema que se chamava espinho na carne. E a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes e não foi resolvido o problema. Tinha tudo para ser. Paulo abriu igreja, Paulo fez sinais e maravilha, Paulo foi um vaso usado por Deus. Ele orou 3 vezes para que Deus curasse ele, para que Deus tirasse o espinho na carne de Paulo. E Deus não tirou. Paulo estava acostumado com o evangelho da fé. Passou por naufrágio, Deus salvou. A cobra picou e Deus salvou. E tantas outras coisas que aconteceram na vida de Paulo, e Deus operou. Mas de repente Paulo ora a Deus e fala: Senhor, eu estou com espinho na carne, preciso que o Senhor tire de mim. E Deus em silêncio. Paulo orou outra vez, e Deus em silêncio. E Paulo tornou a orar, e Deus em silêncio. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo de maneira alguma, igreja. Tem hora que nós vamos ser obrigados a viver e caminhar no evangelho da graça. No evangelho da graça. Deus respondeu para Paulo: a minha graça te basta. E tem hora, tem momento na nossa vida, coisa que nós não entendemos. Por isso que muitos se frustram dentro da igreja. Por isso que muitos saem da presença do Senhor. Por isso que muitos abandonam o cargo, abandonam a obra. Por quê? Estão acostumados com o evangelho da fé, com o evangelho do milagre, com o evangelho da bênção, com o evangelho do sobrenatural. Mas, quando de repente precisam viver no evangelho da graça, não aguenta e sai fora, não aguenta e abandona o caminho do Senhor. Porque o evangelho da graça é o evangelho sem os milagres, sem as respostas de oração. Mas Deus mudou? Não. Deus continua o mesmo. Deus é o dono da nossa vida, Ele está cuidando de nós. Deus é o dono da nossa vida, Ele está suprindo a nossa necessidade. Mas no evangelho da graça, lá no evangelho da graça, olha só o que diz 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e disse-me, Jesus disse, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habita o poder de Cristo. O evangelho da graça Deus pode fazer, e como também não pode fazer. No evangelho da graça Deus pode responder a tua oração, como também não pode responder a tua oração. Mas ele vai mudar, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. É porque muitas vezes estamos acostumados só a receber de Deus.
Estamos acostumados a orar e a bênção chegar. Estamos acostumados a clamar e Deus socorrer. Mas vai chegar um momento na nossa vida, no momento do amadurecimento. O que falta muitas vezes no meio do povo de Deus é o amadurecimento espiritual para entender isso. Tem hora que Deus vai se calar. Tem hora que Deus não vai te socorrer. E você precisa estar firme. E você precisa permanecer firme na presença dEle. E você não pode recuar. Você não pode deixar de servir a Deus, porque o milagre não aconteceu. Mas tem a graça. O céu te espera. O céu está garantido para você. O céu te aguarda. É a graça de Deus. Não por merecimento, não. Mas é a graça dEle que é derramada sobre a nossa vida. Está compreendendo, igreja? É isso que Paulo entendeu. Se você ler o texto, você vai ver que Paulo orou 3 vezes, Deus não respondeu e Paulo se calou. Porque Paulo ouviu Deus falar: a minha graça te basta. Fica satisfeito com a minha graça. Olhe para trás do que eu já fiz na tua vida. Conjecturando, eu creio que Deus teve um diálogo com Paulo, dizendo: veja os milagres que eu fiz na sua vida lá atrás. Veja os livramentos que eu fiz lá atrás na sua vida, quando você vivia o evangelho da fé. Mas hoje, a partir de hoje, você vai experimentar o evangelho da graça. Você não vai ver milagre como via antes. Você não vai ver o sobrenatural como você fez antes. Você vai ser preso, mas eu vou estar contigo. Você vai ser, chicoteado, mas eu vou estar contigo. Você vai prova, mas fica firme, porque eu vou estar contigo. As pessoas vão te desprezar, as pessoas vão te abandonar, fica firme. Você está vivendo hoje o evangelho da graça. Eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu vou te abençoar. Pode ficar em paz, porque eu vou suprir a tua necessidade. Jamais eu vou te abandonar. Mas você tem que entender que o evangelho da graça faz parte da nossa vida. Não é só o evangelho da fé, do sobrenatural. Eu estou vendo morto ser ressuscitado. Eu estou vendo paralítico andar. Eu estou orando e Deus está me dando carro, está me dando casa. Eu estou clamando e Deus está aumentando o meu salário. Eu estou orando e Deus está suprindo. Não, esse é o evangelho da fé. Mas vai chegar a hora do evangelho da graça. Qual vai ser o nosso comportamento? Qual vai ser a nossa atitude quando tivermos que viver o evangelho da graça? Deus em silêncio, e você tem que estar firme. Você ora, você jejua, você faz voto, e você vem na igreja, e você clama, e Deus em silêncio. O evangelho da graça. Não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Pela fé, temos que servir a Deus pela fé. Não é por aquilo que vemos, por aquilo que temos. Temos que amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Temos que amar o Senhor pela sua grandeza, pela sua magnitude, pelo seu poder. Temos que amar a Ele porque Ele é Deus da nossa vida, não por aquilo que Ele faz. Pelos milagres, pelo sobrenatural, pelas bênçãos, eu amo a Deus, não. Eu tenho que viver o evangelho da graça para ser abençoado. Temos como exemplo na Bíblia, um exemplo bem nítido, bem claro na Bíblia. Temos como exemplo o servo Jó. Se você já leu a Bíblia, se você leu já o livro de Jó, você vai ver. Jó vivia na plenitude do evangelho da fé. Se você lê o capítulo 1, o capítulo 2 do livro de Jó, você vai ver que Jó vivia na plenitude do evangelho da fé. Tudo estava indo bem na vida de Jó. Casamento perfeito,
muito perfeito. Jó estava sendo muito abençoado. O auxílio dele estava sendo abençoado. A saúde estava sendo abençoada. E você lê na Bíblia, você vai ver que as bênçãos na vida de Jó se multiplicavam dia a dia. Ele prosperava dia a dia. Evangelho da fé. Vivendo no Evangelho da fé. Mas diz o texto da palavra do Senhor, olha só o que diz, em Jó capítulo 1, versículo 6, de 1 ao 12, olha só o que diz a palavra do Senhor. E um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com ele. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, a passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, tu tem abençoado o seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia diz, o texto diz que nós lemos aqui, que Satanás chegou para Deus e diz assim, Jó, ele é grato a ti, porque ele vive o evangelho da fé. O Senhor abençoa ele, o Senhor dá bens para ele, o Senhor dá gado para ele prospera constantemente, os filhos dele são todo próspero, aliás. Mas deixa eu tocar nele para ver se ele não vai te blasfemar. O Satanás teve um diálogo com Deus referente a Jó, porque Jó vivia o evangelho da fé. Mas se você ler o texto depois, se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha para levar Jó a viver o evangelho da graça. Deus sabia que mesmo Jó vivendo o evangelho da graça, ele não ia blasfemar contra Deus, como muitos hoje blasfemam, como muitos hoje reclamam. Eu não vou na igreja não, porque eu vou na igreja e as bênçãos não acontecem. Eu vou parar de ir naquela igreja, porque eu não sei, eu vou lá, não estou sendo abençoado. Jó não murmurou, Jó não reclamou de maneira alguma. Ele saiu do evangelho da fé, leia o texto, leia o livro de Jó para você ver. Ele saiu do evangelho da fé e passou imediatamente para o evangelho da graça. Começou a receber notícia, olha, veio um vento e derrubou tudo, e matou gado, e matou teus filhos, e teve o maior tormento. Ele saiu do evangelho da fé e entrou no evangelho da graça. E a pergunta para nós que estamos aqui nessa noite, para você que está aí nas redes sociais participando desse culto, eu te cumprimento com a paz do Senhor, e também Deus pergunta para cada um de nós que estamos aqui, será que cada um de nós conseguiríamos viver somente no evangelho da graça? Será que cada um de nós suportaria viver no evangelho da graça, no silêncio de Deus? Você ora e Deus não responde, você está na prova e parece que nada acontece, e você vai numa igreja e vai em outra e busca ali, e Deus calado, no silêncio, o evangelho da graça na tua vida, e nada acontece. Será que estaríamos preparados para isso? Será que hoje a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, muito delas materialista, será que hoje a igreja de Jesus Cristo suportaria viver no evangelho da graça?
orando e nada acontecendo, só esperando o céu, vou esperar o céu chegar. O céu vai chegar, a qualquer momento Jesus vai vir buscar a igreja, eu vou subir com ele, mas diante disso, enquanto isso, eu vou viver aqui no Evangelho da Graça. Eu vou batalhar, eu vou buscar, eu vou orar, mas Deus não vai responder, mas eu vou continuar orando, eu vou clamar, Deus não vai responder, mas eu vou continuar clamando. Será que estaremos dispostos a isso? Será que seríamos capazes de viver esse Evangelho? Nesse mundo materialista que vivemos, nesse mundo que vale quanto tem, será que seríamos capazes de viver esse Evangelho nos dias de hoje? Deus pergunta para a igreja nessa noite, Deus pergunta para você nas redes sociais, será que você é capaz de viver somente no Evangelho da Graça? Muitos preferem o Evangelho da Fé, muito melhor, claro. Ver o milagre acontecendo, ver as bênçãos chegando, e você ora e acontece, você pede e Deus dá. E você bate, a porta abre. E quando a porta não abrir, qual será a tua atitude? E quando a porta permanecer fechada, qual será a tua atitude diante de Deus? Você vai esfriar na fé? Você vai ser morno na fé? É o que a maioria hoje faz. Porque Deus não está fazendo, a pessoa desanima. Porque o milagre não está acontecendo, muitos desanimam de vir para a igreja, muitos desanimam de participar dos cultos, das reuniões. Porque a bênção não chegou, muitos abandonam a igreja, muitos mudam de igreja. O Evangelho da Graça. Estamos vivendo o Evangelho da Graça. A peneira de Deus está passando sobre a terra. E Ele vai peneirar muitos que estão só acostumados a viver no Evangelho da fé. Ele vai peneirar muitos que não suportam viver apenas no Evangelho da Graça. O homem carnal só quer viver o Evangelho da fé, mas o espiritual vive o Evangelho da fé e também o Evangelho da Graça. Cada um de nós temos um problema e às vezes Deus decide resolver e talvez não. E aí? Quem vai mandar em Deus? Mas eu estou orando e Deus não responde. E daí? Ele vai deixar de ser Deus porque não está respondendo às tuas orações? Ele vai deixar de sentar no trono da glória porque você está orando e ele não está respondendo a sua oração? É o Evangelho da Graça. A minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta. É preciso entender isso para ser abençoado na igreja. É preciso entender isso para ser abençoado no reino de Deus. Para ter vida de vitória, para ver a mão de Deus nas nossas vidas, é preciso entender esses dois evangelhos. O evangelho da fé. É preciso entender isso para ter vida de vitória, para se fortalecer, para amadurecer. O que mais existe hoje no meio do povo de Deus é crente que está na presença de Deus, mas não amadureceu. O que mais existe hoje dentro das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo são pessoas que ainda não passou pelo novo nascimento. Porque quando você passa pelo novo nascimento, você entende essa palavra. Existem dois evangelhos. Existem dois evangelhos. O evangelho da fé, o evangelho da graça. E eu preciso aprender a viver os dois. Não posso viver só no da fé. Não, porque eu vou me frustrar quando não acontecer. Não posso querer só o milagre, a bênção. Não, porque o dia que não acontecer, eu vou entristecer o coração. Eu tenho que aprender a viver nos dois. Amém, igreja do Senhor?
Eu tenho vivido, eu, pastor Mário, tenho vivido o que tenho pregado. Eu já andei no evangelho da fé e já andei também no evangelho da graça. Pode ter certeza. E tem mais. Hoje, eu vivo mais evangelho da graça. Mais evangelho da graça. Eu já preguei alegria estando triste, que eu mais faço. Já preguei cura, muitas vezes estando doente. O evangelho da graça te leva a ter esse comportamento. Pregar alegria, mesmo que está triste. Pregar saúde, mesmo que está doente. Pregar prosperidade, muitas vezes passando problema financeiro. Este é o evangelho da graça. Totalmente diferente do evangelho da fé. Totalmente. O apóstolo Paulo, voltando ao texto lido, o apóstolo Paulo já viveu também os evangelho, o da fé e o da graça. Veja só o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na sua palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo nesse versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 12? Sei viver nos dois extremos. Sei viver tanto no evangelho da fé, como também no evangelho da graça. É o que Paulo está dizendo. Hoje a pessoa ora, Deus não responde, entristece, e cai o pescoço. Hoje a pessoa ora e Deus não entra com a providência, já abandona a igreja, já muda de igreja. Hoje a pessoa ora e o milagre não chega, a pessoa murmura, reclama, blasfêmia contra Deus. Não estão acostumados a viver os dois evangelhos. É o que Deus está falando com a igreja nessa noite. Estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor. E nesses últimos dias que estamos vivendo, precisamos aprender a viver no evangelho da graça. O milagre nem sempre vai acontecer. A resposta de oração nem sempre virá. Pode ter certeza. Mas por causa disso, Deus jamais vai deixar de ser Deus. Por causa disso, Deus jamais vai deixar de suprir a sua necessidade. Por causa disso, Deus jamais vai te abandonar, porque está na palavra mesmo que todos te abandonam. Eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Está dizendo, eu vou cuidar de você, fica firme, não desanima, não olha para a direita, nem para a esquerda, fica firme, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua família. No evangelho da graça, não se preocupa em ver milagre, não se preocupa em ver morto ressuscitar, não se preocupa com essas coisas. Viva pela fé. Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver pela fé. Deus nos chamou para isso. E viver pela fé é também viver pela graça. A tua graça, a minha graça te basta, Paulo. Senhor, tira esse espírito da minha carne, que eu não estou aguentando. Talvez essa tenha sido a tua oração. Talvez você tenha dito para Deus, eu estou numa luta, Senhor, eu estou numa prova tão grande, ó Pai, e não muda essa situação. Entra ano, sai ano, parece um disco furado, não sai do lugar, não tenho bênção para contar na igreja, não tenho vitória para contar para a igreja, para os meus amigos, para os meus parentes. Nada acontece na minha vida, Senhor. Eu tenho orado, eu tenho clamado a Pai e nada acontece. Tu estás vivendo no evangelho da graça. E você só vai sair do vale
Quando você entender isso, que a vida com Deus, a vida na presença de Deus, caminhando no caminho do Senhor, não é só o evangelho da fé. Não é só as bênçãos, os milagres, o sobrenatural, a vida abundante. Não é só isso. Tem o evangelho da graça. E você vai crer que Deus está cuidando. E você vai orar, Deus não respondeu hoje, você vai crer que talvez a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, Ele vai responder. Evangelho da graça, você espera Deus responder. O Evangelho da graça, você crê no poder da tua oração, o que nós ministramos hoje de manhã na escola bíblica dominical. O Evangelho da graça não te desanima. O Evangelho da graça não te arranca da presença do Senhor. O Evangelho da graça de Deus não faz você usar muletas para estar longe da presença de Deus. O Evangelho da graça, você entende, tem que nascer de novo. Tem que passar pelo novo nascimento, senão é impossível entender. Estou orando e a bênção não vem, estou clamando e o milagre não chega. Tem que nascer de novo para entender, para compreender que é no tempo de Deus, é no momento que Deus quiser, é na hora que Deus determinar, que a bênção vai chegar, que o milagre vai chegar. Disso, saiba viver no Evangelho da graça. Amém, igreja do Senhor? No Evangelho da graça, você dá aquilo que você precisa receber. Esse é o Evangelho da graça. Você dá aquilo que você precisa receber. O Evangelho da graça é, você não tem, você dá. Eu não tenho, mas eu vou dar. É o Evangelho da graça, é esse. Você não espera ter para dar. Não, você dá. Aquilo que você precisa receber, este é o Evangelho da graça. No Evangelho da graça, você se alegra estando triste. Você ouve pessoas, você precisa ser ouvido e também apacentado. E muitas vezes isso não acontece contigo. Mas o Evangelho da graça leva você a ouvir as pessoas. O Evangelho da graça, você está precisando ser ouvido, ser apacentado por alguém. Você não tem quem faça isso por você. Mas você ouve e apacenta. Esse é o Evangelho da graça. Está entendendo, igreja querida do Senhor? No Evangelho da graça, você aprende isso na dor, no sofrimento, ou então você decide brigar com o céu e também com Deus. O Evangelho da graça é diferente. O Evangelho da graça te leva ao sobrenatural de Deus. Amém, igreja querida? Quando Deus retém o milagre, a pessoa fica rondando de igreja em igreja, sem entender que Deus decidiu reter o milagre, e a pessoa então culpa a igreja, a pessoa culpa o pastor, culpa todo mundo. E não tem nada a ver. Evangelho da graça. Você dá aquilo que você precisa receber. Este é o Evangelho da graça. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Diácono Elias, acabou a máscara. Pode deixar o rapaz entrar. Glórias a Deus. Nós, como servos de Deus, precisamos aprender a viver nos dois extremos. Precisamos aprender a viver nos dois extremos. Por isso Paulo fala, olha só o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha só o que Paulo fala. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que é que Paulo pode? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que pode viver o Evangelho da fé, como também o Evangelho da graça. Por isso que Paulo diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Ele sabe que Deus está com ele, ele sabe que Deus vai abençoar, mesmo no evangelho da fé, como no evangelho da graça, ele aprende a viver nos dois, e diante disso, as bênçãos, os milagres, o sobrenatural, acontece na vida de Paulo. Se você ler só o livro de Atos, você vai entender o que o pastor está ministrando nessa noite, que veio do céu, do Espírito Santo para o teu coração. Paulo entende isso e ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está dizendo que pode viver os dois evangelhos, mesmo que Deus escolha não mudar a circunstância. É uma escolha de Deus. Eu estou orando e Deus não muda. É uma escolha de Deus, entenda isso. A sua vida é dele. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A sua vida é do Senhor. E também você está orando, você está clamando para Deus mudar a circunstância, e Deus não muda. E Deus não muda a circunstância de maneira alguma. E você ora, e você clama, e você chora, e Deus não muda a circunstância. Sabe por quê? Porque Deus vai usar essa circunstância que você está vivendo para mudar você. E você é tão duro, teu coração é tão endurecido. Está vendo que precisa mudar. Está vendo que precisa mudar as atitudes dentro da sua casa. Está vendo que precisa mudar o teu comportamento com a esposa, com o esposo. Está vendo que precisa mudar, policiar melhor as suas dívidas. Está vendo que precisa mudar o teu comportamento como servo de Deus, como homem de Deus. Está vendo que você tem o chamado de Deus, está omitindo. E a circunstância está aí. Vivendo, eu estou na prova, é a circunstância. E Deus não muda, Ele não muda. Eu queria que Deus operasse um milagre nessa luta, nessa prova que eu estou passando. Deus não muda. Porque Ele vai usar a circunstância que você está vivendo para mudar você. Enquanto não entender isso, enquanto não compreender isso, vamos viver frustrado espiritualmente. O que tem de homem de Deus, mulheres de Deus dentro das igrejas, frustrado espiritualmente, frustrado com Deus, frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, mas não entende isso. É a circunstância. Eu estou numa prova. A prova é para mudar você. Eu estou numa luta. A luta é para mudar você. Deus quer que você aprenda a viver o evangelho da graça, para ter vida de vitória. O evangelho da fé é muito bom, como eu disse no início. O evangelho da fé, todo mundo quer viver, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter vida abundante, todo mundo quer ver o milagre, todo mundo quer ver o cego enxergar, o paralítico andar, todo mundo quer prosperar. Mas o evangelho da graça não é assim. Você dá aquilo que você não tem. Não tenho, vou ter que dar. Não tenho, vou ter que ajudar. Esse é o evangelho da graça. E você ora e Deus não responde. Mas Ele vai te abandonar jamais. Está na Bíblia que Ele jamais abandona aqueles que são seus. Se você é do Senhor, Ele jamais vai te abandonar, jamais. Ele está cuidando de você. Talvez na sua ingratidão, talvez na sua falta de compromisso, fica firme. Ele está cuidando de você. Está zelando por você, porque Ele não pode ser ao contrário da sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Ele zela. Mas Ele nos leva a sair do evangelho da fé. E nos coloca no evangelho da graça. Que nem Paulo.
Ah, estou com espinho na carne. Ah, Senhor, me tira esse espinho da carne. Ah, Senhor, está doendo demais. Ah, Senhor, a prova está doendo. Ah, Senhor, tanta briga dentro de casa. Senhor, tanta contenda dentro da minha casa, Senhor. Ah, Senhor, que falta de dinheiro. Ah, Senhor, quantos problemas, Senhor. Me socorre, me ajuda, Senhor. E Deus se cala. E Deus não responde. E quando Ele responde, Ele diz: a minha graça te basta. Aprenda a viver nela. Aprenda a viver na minha graça. Quando você aprender a viver na minha graça, eu te levo de volta para o Evangelho da fé. Eu te levo de volta a desfrutar as bênçãos, os milagres que eu tenho preparado para os meus. Você tem que aprender a viver no Evangelho da graça. Está compreendendo, igreja querida do Senhor? Nós, como servo de Deus, precisamos entender isso para ser abençoado. Nós, como servo de Deus, precisamos aprender a dar para receber. Eu lembro que passei uma luta tão grande, pastor Mário, lembro que passei uma luta tão grande, sendo bombardeado, sendo massacrado, sem culpa, todos me apedrejaram, e orava ao Senhor, e Deus não respondia. Eu gemia dia e noite, e Deus não respondia. Quando Ele respondeu, Ele disse para mim assim: a minha graça te basta. Eu vou te aperfeiçoar na tua fraqueza. Eu vou te levantar na tua fraqueza. Fica firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o vento. O vento não vai te matar. A prova, ela não vai te matar, porque está escrito na minha palavra, diz o Senhor, que não vem prova, não vem luta, não vem dificuldade, além daquela que você pode aguentar. Você está passando a prova, é porque você aguenta. Você não percebeu, mas Ele te tirou do Evangelho da fé. E há muito tempo te colocou no Evangelho da graça. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer que você tenha vida de vitória, em nome de Jesus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Aleluia. Pode falar, meu amigo. O que foi, filho? Deus tem vitória para as nossas vidas. E há poder no sangue de Jesus Cristo. Ah, Deus é o Deus de vitória. Deus é o Deus que pode transformar a tua vida. Mas você precisa viver, aprender a viver no Evangelho da graça. O Evangelho da fé é muito fácil. O Evangelho da fé todo mundo quer viver. Ah, mas o Evangelho da graça poucos suporta, poucos aguenta. O nosso Deus, Ele é grande no seu amor e está no controle de todas as coisas. Ele sempre responde às nossas orações, sempre. Olha só o que diz Isaías, capítulo 43, versículo 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando contigo nessa noite. Agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir a tua vitória. Agindo Deus no teu lar, na tua família, ninguém pode impedir a tua vitória. Tudo que Deus quer é que nós aprendemos isso. Sabe, amado, é muito importante isso. O que precisamos entender é que na hora dele, no momento dele, Ele vai entrar com a providência e vai nos dar vitória. Na hora dele. Não adianta apressar Deus. Não adianta querer fazer as coisas de qualquer maneira. Não adianta querer apressar o Senhor. Não adianta.
tudo é no tempo de Deus. E nós muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes nós não aceitamos isso. Queremos a bênção, queremos o milagre, queremos prosperidade, porque é o que mais se prega aí fora, é prosperidade. O que mais se prega aí fora é prosperidade. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas vazias, só querendo viver no evangelho da fé. E se esquece que existe o evangelho da graça e que ele faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Faz parte. E muitas vezes não queremos ele para a nossa vida. Não aceitamos Deus fazer. Não aceitamos Deus pôr a mão. Não aceitamos Deus mudar as coisas na nossa vida. Não aceitamos Deus nos levar em outras direções. Não aceitamos. Queremos só a bênção. Queremos só o milagre. Queremos só o sobrenatural. E esquecemos que Ele é Deus. Ele vai agir do tempo dele, da maneira dele. Quando nós entender isso. Eu estou numa prova, faz tanto tempo que eu estou numa prova. Pula para o evangelho da graça. Começa a dar. Começa a agradecer pela prova. Começa a agradecer pela luta. Começa. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo o que? Nos dois evangelhos. Tanto no da fé, como no da graça. Em tudo dai graça. Estou numa prova tão grande. Eu estou doente. Eu estou passando problema na minha casa. Estou passando problema na família. Começa a dar graça a Deus. Porque Ele te transportou. Deus te tirou do evangelho da fé e te colocou no evangelho da graça. Para que você cresça. Para que você amadureça. Para que o temor de Deus volte no teu coração. Então Deus fez isso. Mas você não sabe a luta que eu estou passando, a circunstância que eu estou vivendo. Deus vai usar essa luta e essa circunstância para mudar você. Por isso que Ele permite que a luta venha, que a prova. Leia o livro de Jó. Leia quem era Jó. E no final, lá no capítulo 42, Jó ora a Deus dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te vê. Sabe? Jó dizendo assim: antes eu só experimentava o evangelho da fé. Hoje, lá no 42, no último capítulo, os meus olhos te vê. Ele reconhece que se não fosse Deus, se não fosse a mão de Deus segurando ele, abençoando ele, fortalecendo ele, ele não teria suportado o evangelho da graça. Está entendendo, igreja querida? É o que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes nós padecemos. O evangelho de Jesus Cristo é para servir com amor, não é com dor. De maneira alguma. O evangelho de Jesus Cristo não é para servir com dor, é para servir com amor. Mas só faz isso quem vive os dois extremos. Só serve a Deus com amor aquele que vive o evangelho da fé e o evangelho da graça. Ele sabe, bom, agora eu estou no tempo da graça. Não adianta, eu vou orar, esperar, eu vou para a igreja, eu vou esperar, eu vou participar das reuniões, eu vou esperar, eu vou ser fiel e vou esperar, porque eu estou no evangelho da graça. De repente, Deus transporta ele para o evangelho da fé. E ele começa a orar
e a bênção começa a ser derramada. Ele pensa e Deus abençoa. A palavra de Deus vai se cumprir. Aonde ele colocar a mão, Deus abençoa. A palavra de Deus vai se cumprir, que as bênçãos iriam correr atrás dele. Ele sabe disso. Por quê? Vive os dois extremos. E entende que ele precisa de Deus. Entende que a família precisa de Deus. Entende que ele é responsável e precisa de Deus. Aí Deus vai operar, e Deus vai derramar bênção, e Deus vai derramar milagre, e Deus também vai se calar. E quando Deus se calar, você vai entender. Agora é hora da graça. Vou viver nela agora, ô glória. Agora eu vou dar sem ter, vou visitar sem ter gasolina, eu vou dar cesta básica sem ter dinheiro para comprar, nem para mim, mas eu tenho que dar um jeitinho de ajudar aquele irmão que está na luta. Eu vou visitar lá porque o irmão não está vindo na igreja, eu vou visitar. Esse é o evangelho da graça. Você dá sem poder dar. Não dá ouvido para falatório, não tem comichão no ouvido. Porque fulano falou aquilo. Porque fulano falou aquilo. Não seja dizimista não, porque você está largando o pastor rico. Larga a mão de dar dízimo na igreja. Não. Esse não é nenhum dos dois evangelhos. Esse evangelho é de Satanás. Não é de Deus. O de Deus é o da graça e o da fé. E você dá sem estar preocupado. Você sabe que Deus vai suprir, você sabe que Deus é fiel, você sabe que Deus não vai te abandonar, você sabe que Deus está contigo e vai te dar vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Deus sempre vai nos levar a viver os dois. Isso é caminhar com Cristo. Isso é andar no caminho do Senhor. Servir a Deus é isso. Está consciente disso, que existem os dois. E você vai passar pelos dois. E Deus pergunta, qual será o teu comportamento quando chegar a graça? Quando chegar o evangelho da graça na tua vida? Qual será a tua atitude diante de Deus? Vai abandonar a obra? Vai abandonar o ministério? Vai abandonar a igreja? Vai abandonar o pastor? Qual será a tua atitude? Deus pergunta nessa noite. Se coloca de pé, vamos orar. Abaixa sua cabeça e ore e fale com Deus. Fale com Ele aí no banco. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai. Agradecemos porque Tu és santo, Tu és soberano, ó Deus, e Tu estás aqui neste lugar. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai, nos ensinando, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de ministrar a Tua palavra. Está entregue, ó Pai, da forma que o Senhor mandou. Está entregue, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faça com que nós venhamos entender a Tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, que nós venhamos a viver nos dois extremos, ó Pai. Tanto no evangelho da fé, como no evangelho da graça. Faça, Senhor, que nós venhamos amadurecer na Tua presença e que nós venhamos deixar de ser menino, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a nossa vida, nos fortalece, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, é que ora o Senhor. Amém? Glória a Deus, podeis sentar, igreja querida.